Nunca fui uma pessoa aventureira, mas quando meus amigos sugeriram passar o fim de semana em um lago isolado e praticamente esquecido, decidi me juntar a eles. O nome do lugar era Lago Negro. E embora eu fosse o tipo de pessoa que preferiria evitar qualquer ambiente com esse nome, algo na minha curiosidade me fez aceitar. Chegamos ao entardecer, quando o céu se tingia de laranja e vermelho, criando um reflexo hipnotizante na superfície sombria do lago. O local parecia intocado pelo tempo, com uma tranquilidade inquietante. Não havia vento algum. As árvores estavam imóveis e o silêncio era pesado, como se a natureza mesma tentasse esconder algum segredo. O lago, com sua água opaca e impenetrável, dava a sensação de que algo não estava certo. Algo que não podia ser explicado, mas que podia ser sentido. A água, escura como tinta, refletia a luz do crepúsculo, mas mesmo de perto não se podia ver o fundo, o que intensificava a sensação de mistério e desconforto. Na primeira noite, armamos uma fogueira à beira do lago, tentando afastar o clima estranho que pairava no ar. As chamas iluminavam as árvores ao redor, mas logo o ambiente voltou a ser dominado pelo breu da noite. A calmaria foi quebrada por um som peculiar vindo do lago. Era um estalo profundo e reverberante, como se algo muito grande estivesse se movendo sob a superfície densa da água. Deve ser só um peixe grande. Um dos meus amigos tentou brincar, mas ninguém riu. O som era inquietante demais para ignorarmos. Quando todos se recolheram para dormir, eu não consegui descansar. O sentimento de estar sendo observado parecia crescer a cada minuto. O silêncio voltou a dominar o lugar, mas algo na atmosfera me impedia de relaxar. Por volta das 3 da manhã, ouvi passos pesados, como se alguém ou algo estivesse se movendo na mata densa ao nosso redor. Levantei rapidamente, com a lanterna em mãos, iluminando as sombras, mas não havia ninguém. E então, algo estranho aconteceu. Na margem do lago, a água começou a se mover de forma irregular, subindo e descendo como se tivesse vida própria. Não era o movimento natural das ondas, mas algo muito mais pesado, como se uma criatura gigantesca estivesse respirando sob a superfície. O ar estava denso e, por um momento, senti que a atmosfera estava prestes a ceder. Olhei ao redor, mas nada além do silêncio e da escuridão me cercava. Aquela visão, aquela movimentação estranha da água, não era algo que eu pudesse explicar. O medo começou a crescer dentro de mim. Algo estava lá, observando, esperando. Na manhã seguinte, decidimos enfrentar nossa curiosidade e explorar o lago de barco. O ambiente estava envolto em um silêncio absoluto, quase opressor, enquanto remávamos lentamente sobre as águas negras. A cada remoada, eu sentia como se o próprio lago estivesse nos observando, como se algo oculto estivesse à espreita sob a superfície. O cenário era desolado, sem vida, e o céu ainda estava nublado, intensificando a sensação de desconforto. Quando estávamos quase no meio do lago, uma sensação estranha se espalhou pelo barco. De repente, ele começou a balançar violentamente, sem explicação. A princípio, todos olhamos ao redor, tentando encontrar algum sinal de vento, mas o ar estava completamente parado. "Voltemos", sugeri, sentindo um peso crescente no peito. Mas antes que pudéssemos reagir, algo forte bateu no fundo do barco, fazendo com que todos nós gritássemos de medo. Olhamos desesperados para a água, mas o que vimos foi apenas o vazio profundo e negro, uma escuridão que parecia engolir nossa visão. O medo se espalhou entre nós e rapidamente voltamos para a margem, sem dizer uma palavra, apavorados. Decidimos que o melhor seria ir embora no dia seguinte, mas não sabíamos o que nos aguardava. À medida que a noite caiu, o ambiente se tornava ainda mais hostil. Tentamos dormir, mas o medo ainda pairava no ar, impossibilitando o descanso. Foi então que o som voltou, mas agora algo havia mudado.
Era um sussurro, quase humano, vindo diretamente da direção do lago. A sensação de que algo estava se movendo na escuridão ficou mais forte. Saí da barraca, tentando ignorar o medo crescente, e iluminei com a lanterna na direção do som. Foi quando vi a figura. Ela estava parada, completamente imóvel, uma silhueta alta e magra, olhando diretamente para nós. Não conseguia distinguir o rosto, mas seus olhos brilhavam intensamente, como duas brasas incandescentes, fulgurantes na escuridão. O coração disparou no peito e gritei para os outros, tentando alertá-los, mas, quando eles chegaram ao meu lado, a figura havia desaparecido como um fantasma. A única coisa que restou foi o chão marcado, com profundas pegadas molhadas que pareciam levar diretamente ao lago, como se algo ou alguém tivesse saído de lá e voltado para a escuridão que o envolvia. O pânico tomou conta de nós. O que quer que fosse aquela figura, ela não estava ali por acaso, e o lago, com sua água impenetrável e cheia de mistérios, parecia ser o centro de tudo. As marcas no chão não deixavam dúvidas de que algo havia passado por ali. Mas para onde teria ido? A sensação de que não estávamos sozinhos era agora inegável. Algo estava nos observando. Algo do lago. Algo que não entendíamos. A decisão de partir parecia ser a única escolha sensata, mas uma sensação de que o lago não nos deixaria ir tão facilmente me dominava. O que quer que fosse, sabia que estávamos lá. Ninguém conseguiu dormir naquela noite. Ficamos todos sentados em volta da fogueira, tremendo de medo, mas também tentando nos manter juntos, esperando o amanhecer. O tempo parecia ter parado, e a sensação de estar sendo observado só aumentava, como se o próprio lago estivesse vivo e nos cercando. O silêncio ao redor era sufocante, quebrado apenas pelos sussurros que pareciam vir das sombras da floresta. O lago, tão imenso e escuro, parecia estar se aproximando de nós, uma presença constante e ameaçadora que nos envolvia de todos os lados. A água, agora mais próxima do que nunca, parecia pulsar com vida, como se tivesse consciência de nossa presença. Cada movimento no ambiente parecia amplificado, e a tensão estava no ar, pesada e irreversível. Nenhum de nós teve coragem de se afastar ou de tentar dormir, e todos aguardávamos ansiosos pelo primeiro sinal de luz, como se o amanhecer fosse nossa única salvação. Finalmente, quando a primeira luz do dia começou a despontar no horizonte, decidimos que era hora de ir embora. Jogamos nossas coisas de qualquer jeito nos carros, sem pensar em mais nada, e rapidamente saímos de lá, como se estivéssemos fugindo de algo. Porém, algo completamente inesperado aconteceu. Quando olhei pelo retrovisor, meu estômago gelou. O lago havia desaparecido. No lugar onde antes ele se estendia, havia apenas uma clareira seca, sem nenhuma marca que indicasse a presença de água. Era como se o lago nunca tivesse existido, como se fosse uma ilusão ou um pesadelo compartilhado. O vazio deixado no lugar do lago era desconcertante e, ao mesmo tempo, mais assustador do que a própria água escura. O que quer que tivesse acontecido ali naquela noite parecia ter sido apagado da realidade, mas a sensação de que algo ainda estava nos observando persistiu em mim, como uma sombra que não me deixava. Desde aquele dia, evito qualquer lago ou local isolado. A lembrança do Lago Negro e da sensação de que está sendo seguido nunca me deixou. Sempre que estou sozinho, principalmente à noite, sinto como se estivesse sendo observado novamente. E de vez em quando os sussurros voltam, vagos e distantes, mas presentes. Me pego me perguntando se o Lago Negro realmente desapareceu ou se, de alguma forma, ele ainda está lá, esperando pacientemente para me encontrar novamente, como se soubesse que, de algum modo, estou destinado a voltar. O que quer que seja aquela força, ela não se esqueceu de mim.
Eu nunca vou esquecer aquele verão. O que deveria ser uma semana tranquila em um acampamento à beira de um lago, rodeado por imponentes pinheiros e a calma típica do interior, acabou se tornando um pesadelo que até hoje me assombra. Eu estava lá como monitor, com a responsabilidade de cuidar de um grupo de jovens escoteiros, e tudo parecia perfeito. As noites de um céu estrelado como eu nunca havia visto refletiam no lago calmo, que mais parecia um espelho, amplificando a paz daquele lugar isolado. Mas tudo mudou na primeira noite, quando, após o silêncio se instalar no acampamento, algo estranho rompeu a tranquilidade. Ouvi, de repente, um som abafado vindo da água. Era como se algo estivesse arranhando a superfície do lago. Um ruído surdo que fez com que meu coração acelerasse. Na hora, pensei que poderia ser um animal, talvez uma lontra ou algum outro ser noturno. Concluí que não havia motivo para preocupação e voltei para a minha barraca, tentando afastar a sensação de inquietação. Porém, aquela estranha sensação de que algo estava errado não me deixou dormir. Na manhã seguinte, Miguel, um dos meninos do grupo, veio até mim com os olhos arregalados e a voz trêmula. Ele me disse que havia visto algo na água, algo que não soubera descrever com clareza, mas que definitivamente não parecia um peixe. O medo em seus olhos era evidente e ele parecia bastante perturbado. Tentei acalmá-lo, sugerindo que poderia ter sido apenas uma lontra ou algum outro animal aquático, mas eu mesmo não conseguia afastar o arrepio que subiu pela minha espinha. O dia seguiu normalmente, repleto de atividades, mas a sensação de que algo estava errado parecia pairar no ar. Todos estavam ansiosos para explorar a natureza, mas eu sentia que havia algo mais, algo invisível e inquietante. Apesar de tentar manter o foco nas tarefas diárias, o mistério do que Miguel havia visto não me deixava em paz. As palavras dele ecoavam na minha mente como um aviso que não sabia como interpretar. Quando o sol começou a se pôr, decidimos aproveitar o entardecer com um mergulho no lago. O grupo estava animado, mas eu ainda não conseguia me livrar da sensação de desconforto. No meio da diversão, o caos se instalou de repente. Um dos meninos, Pedro, saiu da água gritando desesperado. Ele estava pálido, os olhos arregalados de terror. Ele jurava que algo o havia tocado, algo gelado e viscoso que o fez tremer de medo. Todos ficaram em choque, tentando entender o que havia acontecido, mas quando fomos investigar o local onde ele estava, não encontramos nada. O lago, tranquilo e imperturbável, não dava pistas do que poderia ter ocorrido. Tentamos acalmar Pedro, mas a tensão estava no ar, como se algo estivesse observando, esperando. O clima que antes era calmo e acolhedor, agora estava carregado de um pressentimento estranho. O que era aquela sensação? E o que estava espreitando nas águas escuras do lago? Na terceira noite, a situação tomou um rumo totalmente inesperado. Era quase meia-noite, e o acampamento estava quieto, exceto pelo som suave da fogueira crepitando. Para manter o ânimo do grupo, eu contava histórias ao redor da chama, tentando criar uma atmosfera de diversão e aventura. Mas então, algo estranho aconteceu. A fogueira, que antes estava brilhando intensamente, começou a apagar sozinha, como se uma rajada de vento invisível tivesse soprado sobre ela. O fogo diminuía lentamente, e a chama vacilava, como se estivesse sendo sugada para a escuridão. Foi nesse momento que o som voltou. Os arranhões na superfície do lago, os mesmos de antes, mas agora mais altos, mais próximos, como se algo estivesse se aproximando. Todos pararam imediatamente, e a tensão no ar ficou palpável. Olhamos para a água, e foi então que vimos. Uma figura escura emergia lentamente da superfície, alta e magra, com braços que pareciam desproporcionalmente longos. A imagem era assustadora, mas o pior
ainda estava por vir. Quando seus olhos se revelaram, eles brilhavam de forma intensa, como lanternas, iluminando a escuridão da noite. Era o suficiente para espalhar o pânico entre todos. O medo tomou conta de nós e rapidamente corremos de volta para as barracas, tentando nos esconder daquilo que não conseguíamos entender. O pânico estava espalhado pelo grupo e o clima de terror era incontrolável. No entanto, o pesadelo estava apenas começando. Durante a madrugada, barulhos de passos pesados e arrastados começaram a rondar o acampamento. O som não era de algo humano, muito menos algo que pudesse ser explicado. O barulho vinha de todos os lados, e os meninos estavam visivelmente aterrorizados, chorando e tremendo de medo. Eu também não sabia o que fazer. A única coisa que me restava era tentar manter a calma e proteger o grupo, mas minha própria sanidade estava sendo testada. Quando finalmente tomei coragem para espiar pela janela da barraca, o que vi me fez gelar a espinha. Do lado de fora, perto da margem do lago, havia marcas enormes na areia, garras gigantescas, como se um animal de proporções inimagináveis tivesse arrastado suas garras pela terra, deixando trilhas profundas e assustadoras. O cenário era aterrador, e eu sabia que não estávamos mais sozinhos. Tentei ligar para pedir ajuda pelo rádio, mas parecia que o sinal estava completamente fora do ar, como se estivéssemos totalmente isolados. O acampamento, antes um lugar de diversão, agora se transformava em um cárcere de terror, sem ninguém para nos socorrer. Cada barulho, cada movimento à nossa volta, parecia um alerta de que estávamos sendo observados, vigiados por algo que não entendíamos. Na última noite, eu sabia que não havia mais tempo para hesitar. O medo havia se instalado de tal forma que não podíamos mais ficar ali, à mercê daquela presença inexplicável. Eu tomei uma decisão difícil. Tínhamos que sair do acampamento antes que algo pior acontecesse. Reuni todos os meninos e, apesar do pânico evidente em seus rostos, começamos a caminhada pela floresta em direção à estrada principal. O ambiente estava tenso e a escuridão da noite parecia nos engolir a cada passo. Mas o pior de tudo era o som. Passos pesados, como se algo estivesse nos seguindo, mas quando nos virávamos, não havia nada. Era como se a floresta estivesse viva, observando-nos de perto. Cada som que ecoava entre as árvores fazia com que os meninos se encolhessem de medo, mas a marcha não podia parar. Era a única chance que tínhamos de escapar daquela ameaça. A caminhada parecia interminável, e mesmo com os pés doloridos e os corpos exaustos, só conseguimos chegar à estrada ao amanhecer, quando a luz do dia finalmente começou a dissipar a escuridão. Estávamos todos exaustos, marcados pelo terror, mas vivos. Quando finalmente fomos encontrados por uma equipe de resgate horas depois, estava claro que ninguém acreditaria no que havia acontecido. O cansaço era evidente em nossos rostos, mas o medo ainda estava presente. Quando contei sobre os eventos daquela semana, as estranhas aparições e os sons vindos do lago, ninguém parecia acreditar em mim. As palavras de conforto que ouvi, no fundo, eram só uma tentativa de me tranquilizar. Disseram que eu devia estar imaginando coisas, que o medo havia me tomado de tal forma que eu estava delirando. Mas eu sabia o que vi, sabia o que aconteceu naquela noite. O olhar de incredulidade da equipe só me fez sentir ainda mais sozinho, como se aquilo tudo fosse apenas um pesadelo que ninguém mais compartilhava. Até hoje, eu tento evitar pensar no que vimos naquela noite. Eu nunca mais voltei àquele acampamento e juro que, se pudesse, apagaria aquele verão da minha memória. Mas mesmo com o tempo, há momentos em que a lembrança vem à tona, geralmente quando estou sozinho, e eu consigo ouvir, à distância, o som de algo arranhando a superfície da água. É um som baixo e ameaçador
que me faz sentir o arrepio de que aquilo ainda está lá, esperando, à espreita, no fundo daquele lago, aguardando o momento certo para voltar. Não importa o quanto eu tente seguir em frente, aquele som e o terror que ele traz nunca vão me deixar.